No último vídeo, nós falávamos sobre o culto agradável a Deus, que nós vamos aprendendo cada vez mais a sua palavra, praticando a sua palavra, e vamos encontrando a satisfação em obedecer a Deus. E nós falamos que Paulo diz em Romanos 12 que o culto é bom. Desculpe-me, que a vontade de Deus é boa. E, de fato, Paulo diz que a vontade de Deus é boa e agradável. E a palavra usada por Paulo prescreve sempre o sentido de agradável a Deus, quer direta, quer indiretamente, por estarmos obedecendo aos seus preceitos. A vontade de Deus não tem um propósito de nos agradar num plano puramente superficial. É como alguém que dá apenas um dinheiro para o filho ou um doce para um filho pequeno, para ele não incomodar mais, para sair de perto. Não, esse é um agrado apenas superficial. Deus, ele não quer nos agradar superficialmente. E vamos ver como isto ocorre. Ela, a palavra, ou a vontade de Deus, nos agrada quando a conseguimos entender pelo Espírito de Deus, ou numa primeira instância, quando pelo Espírito podemos nos alegrar na esperança que emana de Deus. A palavra de Deus é toda inclusiva. A obediência a Deus não tem contraindicação. Nunca seremos infelizes por obedecer a Deus. A obediência não gera equívocos, desequilíbrio ou frustração. A palavra de Deus e suas promessas permanecem para sempre. Deus mesmo levará a cabo seus desígnios. A vontade de Deus sempre será agradável àqueles que desejarem viver em comunhão com Ele. Portanto, quando assim oramos, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, estamos dizendo, Senhor, faz a tua vontade, pois sei que, na medida em que eu me consagrar a ti, mais prazer terei na tua palavra, mais agradável ela será a mim, como é para ti. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, Deus o adverte para que não imite o modelo pagão. Foi um assunto que eu já tratei com mais detalhes anteriormente. Então, Deus o exorta, estabelecendo um princípio positivo que deveria seguir. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso está em Deuteronômio 12, 32. Este é o princípio que deve governar todo o nosso relacionamento com Deus, a obediência. Deus é glorificado por meio de nossa obediência à sua palavra. Deus tem prazer em que lhe obedeçam. Calvino escreve em 2 lugares diferentes isso, ou escreve em 2 ocasiões. Aqueles que o invocam, lhe fazem súplicas e o louvam, têm um grande consolo em saber que, fazendo isso, obedecem ao seu mandamento e à sua vontade, e que fazem algo agradável a ele, uma vez que ele declara que nada que lhe é mais aceitável que a obediência. E outra vez, ninguém é verdadeiro adorador de Deus, senão aqueles que reverentemente obedecem à sua palavra. Fecha aspas. A desobediência será sempre estéril em nos conduzir a Deus em submissão, adoração e gratidão. No culto a Deus, portanto, o primeiro e supremo princípio é a obediência. A salvação é por graça e a nossa gratidão se manifesta em santificação. Por outro lado, a desobediência é pródiga na geração de superstição, idolatria e dissolução. O amor a Deus é mais do que mero sentimento, é obediência em amor. O conhecimento de Deus é uma experiência de amor que se revela em nossa obediência aos seus mandamentos. Mais uma vez eu cito o reformador Calvino, porque sempre que entra no coração dos homens a superstição de querer adorar a Deus com as suas próprias invenções, todas as leis decretadas com esse propósito degeneram imediatamente nesses graves abusos,
Ou seja, nós pensamos que podemos adorar a Deus à nossa maneira, à revelia do que ele prescreve. E aí nós caímos em superstição. E diz mais o reformador: deve-se defender a obediência como a base de toda a verdadeira religião. Se então, por outro lado, desejamos apresentar a Deus o nosso culto por ele aprovado, aprendamos a lançar fora tudo o que for de nós mesmos, de modo que a sua autoridade prevaleça acima de todas as nossas razões. Nosso louvor só pode ser aprovado por Deus se o mesmo repousar sobre a pura verdade. Meus irmãos, isso é magnífico. Nosso louvor só pode ser aprovado por Deus se o mesmo repousar sobre a pura verdade. E nós sabemos que a pura verdade é a palavra. Portanto, meus irmãos, Deus requer unicamente de nós a fidelidade aos seus preceitos. Nada acrescentemos, nada tiremos. Peçamos a Deus que nos ilumine, que nos dê clareza, nos dê discernimento, que eduque o nosso coração, eduque as nossas emoções, que isso se manifeste em nossa vontade e que nós aprendamos a nos alegrar em Deus. E isso nos basta. Que Deus nos abençoe. Amém.